Olá, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui para encerrar este ciclo que nós tivemos nesses últimos 21 dias, hoje dia 31. Estamos encerrando esta fase, este momento, mas amanhã, como eu venho anunciado, nós vamos começar num outro formato. Nós vamos estar aqui para hoje, então. Eu quero fazer um resumo de tudo que nós aprendemos nesses 21 dias, cada um dos temas que nós falamos aqui. Se você não acompanhou, eu te aconselho a assistir, são todos vídeos curtos, desde o primeiro até agora, para que você entenda o que foi este tempo. E você que me acompanhou, que esteve aqui comigo desde o primeiro dia, nós vamos relembrar cada uma das coisas que Deus ministrou no nosso coração. Por isso, no primeiro dia, o que eu compartilhei aqui com você foi que nós seríamos mulheres construídas para edificarmos. E eu tenho certeza que você, assim como eu, realmente se sentiu sendo construída por Deus, construída pela palavra do Senhor dia após dia. E esse processo continua, mas o fato de nós olharmos com esse entendimento já faz com que nós venhamos nos posicionar dia após dia nesse propósito de construirmos a nossa casa, aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos, nós estarmos com os nossos olhos voltados para o lugar certo, para a palavra de Deus, e Ele vai nos construir dia após dia e nós seremos grandes mulheres, sábias e edificadoras. Esse foi o tema então do primeiro dia. No segundo dia eu falei sobre a mulher samaritana e o princípio de que daquele que eu bebo eu começo a fluir. Ele me torna uma fonte e eu começo a fluir. Por isso que beber de Cristo todos os dias vai fazer com que Ele me transforme numa fonte, e eu sendo esta fonte, eu vou fluir dia após dia daquele de quem eu tenho bebido. No terceiro dia eu falei com você sobre Ana. Se lembra? Que há tempos em que Deus permite que a gente não venha gerar, para que Ele possa gerar no nosso coração o coração de Deus, o que está no coração de Deus. Então o tempo da esterilidade, o tempo de não gerar, faz parte para que Deus molde o nosso coração ao coração dele, e que existem aflições que nos posicionam para fazer a vontade de Deus. Depois, junto com você, eu falei aqui no quarto dia sobre a mulher do fluxo de sangue e sobre o que nos motiva. As três coisas que nos motivam muitas das vezes a estar na presença de Deus: prazer, ou seja, alegria, coisas que nós queremos, uma necessidade muito grande ou por propósito. E que dentre os três, o que nós precisamos é vir a Deus pelo propósito. Que quando nós estivermos com o Senhor, pelos propósitos que Ele tem, todas as nossas necessidades serão supridas e nós estaremos com alegria, com prazer diante do Senhor. No quinto dia, nós falamos aqui, nós conversamos sobre as decisões, que nós devemos submeter as nossas escolhas, as nossas decisões. Uma passagem ali muito peculiar, onde Jesus está dando exemplo de pessoas que se prontificavam a servi-lo, mas às vezes Jesus era para eles uma escolha e não uma decisão, e nós precisamos fazer de Cristo a nossa decisão. No sexto dia, nós começamos a falar sobre os salmos e sobre o poder da entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é realmente fazer isso? No sétimo dia, eu falei com você sobre Maria, mãe de Jesus, e que nós também estamos sendo levantadas para gerar. No oitavo dia, guardar a palavra para permanecer. Uma vida com alegria completa. No nono dia, do nono ao 13º dia, nós ficamos meditando em salmos e sobre a importância da palavra de Deus. Nós passamos alguns dias falando sobre isso. Também foram vídeos muito abençoados. E no 14º dia, eu falei com vocês sobre João 14:21,
que a prova que nós amamos a Deus é guardar os seus mandamentos. Só existe uma maneira de nós amarmos a Deus não somente de palavra, mas de atitude, e esta é guardando a palavra de Deus. No 15º dia, nós falamos sobre ter fome e sede de Deus. No 16º dia, eu conversei com você sobre os fundamentos do amor, o que o amor não é e o que o amor ele é, e que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, e que o amor jamais acaba. Nós falamos então sobre isso. No 17º, eu falei sobre a mulher sábia de 2 Samuel, também uma palavra que edificou muito a minha vida e trazendo também para nós um posicionamento forte de vigilância, que às vezes existem coisas que nós precisamos arrancar de dentro da nossa casa e colocar para fora, porque pode vir tribulações que estão sendo ocasionadas por coisas que a gente deixou entrar na nossa casa. Assim como aquela mulher, havia algo naquela cidade que ia trazer grande destruição e ela tirou aquilo de lá de dentro. No caso, aquele homem que estava sendo procurado. Também uma palavra muito abençoada que me edificou muito. No 18º dia, nós conversamos sobre Esther. Falamos desta mulher tão forte, posicionada, mas principalmente com o entendimento de que Deus não tem problema de nos colocar em lugares altos, em posições elevadas. Deus não tem problema com isso, que nós precisamos entender que não tem a ver conosco, mas o que Deus deseja fazer através de nós. No 19º, eu conversei com você sobre não se torne Mara. Nós falamos sobre Noemi, que ela se declara ali sendo uma mulher amarga. As feridas que às vezes acontecem no nosso coração, nós não podemos evitá-las, mas nós podemos ter a presença de Deus, como eu falei ali sobre Ruth. Ruth era isto, era o consolo, a presença de alguém que fez a diferença na vida de Noemi. Deus é esta presença que faz a diferença na nossa vida, apesar das nossas dores, que nós não venhamos nos tornar Mara. No 20º dia eu conversei com você sobre a viúva de Serepta, aonde ela tinha ali a sua última porção, mas este era o cenário do milagre, este era o cenário que ela precisou chegar para viver o sobrenatural de Deus. E o quanto às vezes Deus pode provar o nosso coração se nós estamos interessados apenas na bênção ou de participar daquilo que Deus está fazendo. Também foi uma palavra muito diretiva para mim e eu acredito que para você também. E ontem nós compartilhamos sobre Eva e mais uma vez sobre a mulher de Provérbios, a mulher sábia que edifica e a tola que derruba com suas próprias mãos. E ali nós fizemos uma junção com Eva, a primeira mulher, e eu tenho certeza que esta palavra também enriqueceu muito a sua vida. E hoje eu estou aqui para a gente fazer este resumo. Eu trouxe todos os temas, porque às vezes nós nos esquecemos daquilo que nós estudamos, então é sempre bom recordar, e eu quero encerrar este primeiro ciclo nós recordando dessas 21 temas, essas 21 direção, essas 21 ferramentas que Deus usou para nos construir um pouquinho, porque nós somos uma obra que só vai terminar quando nós estivermos lá na glória com o Senhor para sempre. E tirando disso, todos os dias nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para que Deus nos construa sempre mais, cada vez mais. Por isso que é tão importante estar perto de Deus, ouvindo da Tua Palavra. Por isso, através deste resumo, que nós venhamos trazer à memória que Deus veio falando conosco. A partir de amanhã eu vou estar colocando vídeos aqui ainda, todos os dias eu vou estar aqui junto com você, num formato um pouco diferente, mas ainda assim, com o nosso coração dentro deste propósito, deste objetivo, falar da Palavra de Deus, mas nós vamos estar orando juntas também. E não somente isso, mas estabelecendo no nosso coração esse desejo de permanecer naquilo que
traz paz, que faz bem à nossa alma. E nada melhor do que isso, do que a palavra de Deus. Então eu te agradeço por cada um desses dias que você esteve assistindo, você esteve aqui comigo, isso alegrou muito o meu coração e que nós possamos continuar. Eu quero fazer parte da sua vida, da sua caminhada cristã, através do que Deus tem colocado ao meu coração para ir de encontro ao seu. Nós vamos ser edificadas todos os dias. Muito obrigada por todo o tempo que você esteve aqui comigo, que nós possamos permanecer, eu e você, juntas, partilhando da palavra de Deus dia após dia. É isso que o Senhor quer de nós, corações sensíveis e posicionados para ouvir a voz dele, o que ele tem para nos dizer, o que ele tem para nos falar. Não falta a orientação de Deus, não falta a direção de Deus. Às vezes o que nos falta, como nós aprendemos, é fome e sede. Então que isso também não venha faltar, mas que nós venhamos ter fome e sede da presença de Deus, porque nada mais satisfaz a nossa alma além de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por este tempo que nós estivemos juntas. Vamos continuar aqui, amém? Eu reforço esse convite para que você esteja aqui comigo. Que Deus nos abençoe nessa linda trajetória que nós estamos escolhendo estabelecer em Deus, de ouvir a sua voz todos os dias. Amém? Amanhã então eu espero você aqui. Deus te abençoe. Até lá!